aí a gente vai começar assim. Quando a gente trata de qualquer problemática social, a gente já mete aí uma Constituição Federal, qualquer coisa, meu amor, até DR. Sim. Tipo assim, de acordo com o artigo 5º da Constituição, eu não sou obrigada. Não, só obrigado. A nada, tá? E aí, vamos lá. Uma máxima aqui da nossa Constituição que trata da educação, sabe? Tem diversas passagens que tratam aí do direito à educação, mas olha só. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Aí a gente já entende. Tem o governo, né? É direito de todo mundo, tá? É dever do Estado promovê-la, mas também é dever da família, ou seja, escolarização por parte do Estado, educação de alguma forma por parte da família, ou seja, educação formal por parte do governo, da escola, e educação informal, família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, ou seja, a sociedade também participa aí dessa jogada. Visando a quê? Então, para que serve a educação? Essa educação aí que tem que ser colaborativa, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ou seja, quando a gente terminou o nosso ensino médio, a gente estava plenamente desenvolvido. Estávamos. Preparadíssimos para o exercício da cidadania e qualificadíssimas para o mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Isso aí me tocou num ponto sensível, porque você falou sobre mecânica, não foi? Isso! Eu fiz biocombustíveis. Isso. Se me perguntar a diferença de um etanol para um, sei lá, um ibuprofeno, eu não vou saber. Então, assim, eu não estava preparado. Eu sei fazer geleia. Mas Dani sabe fazer geleia. Por isso que é exceção, exceções, gente. exceções. Privilegiadozinho, né? Pagou geleia também, todas as geleias ele pagou. Eu, por exemplo, não estava qualificada para o mercado de trabalho, desenvolvida como pessoa. Quem saiu aí com sequela emocional da escola? Você saiu, Dani? Com certeza. Tu? O quê? Eu? Inclusive, a gente malha hoje em dia, né, pra tentar ficar com a bunda maior que os traumas da Exa- escola também. Então, assim, não. Exatamente. É pra isso. Então, assim, gente, a gente já vê aí a problemática. Olha pra sua vida, você vai ver toda a problemática. Por quê? Porque você terminou aí o seu ensino médio, você não saiu plenamente desenvolvido, você não saiu capacitado no mercado de trabalho, nem sabendo o que é cidadania. Não é verdade? Então, aí a gente já puxa para uma tese de contraste. Então, a Constituição garante uma educação de qualidade que vai me transformar num ser humano plenamente desenvolvido, capacitado no mercado de trabalho. Você já puxa o quê? No entanto, a gente tá no Brasil, isso não acontece, tá certo? Exceto com Dani, que sabe fazer geleia, tá? Ele sabe. E uma coisa também, a função social da escola. Lembrando, pega aí sua caneta, seu papel, seu marca-texto, já anota tudo, tá legal? A função social da escola, gente, ela tem compromisso com a formação do cidadão, com fortalecimento de valores de solidariedade, compromisso com a transformação da sociedade. Então, a função da escola não é só fazer você decorar, sei lá, cálculos estequiométricos, expressões numéricas, as classes gramaticais. Não, ela tem que te ensinar valores de solidariedade, né, compromisso com a transformação da sociedade, ou seja, te transformar num protagonista nessa sociedade, né? Só que a escola não tem cumprido, né, Dudu? Mostrar sentido pra educação, né? Isso. Aí a gente toca naquele ponto da educação bancária. E quem é essa educação bancária? Quem é essa educação bancária, De gente? quem Vocês já é? ouviram falar de educação bancária? Então, ela vai falar uma coisa muito importante, né? Essa questão da educação para transformar o indivíduo. E o que a gente percebe no currículo tradicionalista, né? Tradicional da escola, um tanto quanto retrógrado também, é que tanto os professores quanto a educação, né, são voltados a algo que não faz sentido para o aluno. Quer dizer, quando é que ele vai usar a estequiometria no dia a dia dele? Onde é que ele vai usar uma fórmula de Bhaskara no dia a dia dele? A matemática ela é importante, mas a matemática básica ela precisa ser também, né, colocada como ponto. E aí, como ponto principal. E aí o que acontece? Esse ensino bancário, né, imputado pelo digníssimo Paulo Freire, que já foi tido como patrão da educação, infelizmente tiraram, né? Mas assim, o que é que ela fala pra gente, né? Ela remonta que o aluno é como se ele fosse um depósito. O professor é como se ele depositasse no aluno o saber e o aluno fosse só um depósito, um mero depósito. Ele não participasse dessa aprendizagem. E é como se ele estivesse depositando, né? Bancando, como um banco, digamos assim, de dados. E aí ele só há esse repasse. A educação é como se ela fosse, sei lá, no nível vertical e no horizontal. E aí a gente que é educador, a gente sabe, né? Nicole, a gente tem prótese. Porque a gente tem prótese, a gente sente, não é, Nicole? Que a educação, o ensino-aprendizagem, ele deve ser compartilhado. Ele tem que ter essa mediação da horizontal. Então,
tanto a leitura de mundo do aluno, ela vai ser colocada dentro da sala de aula para fazer sentido, quanto as vivências do professor e também a vivência que eu digo é a vivência docente, né? Quanto o que ele traz como bagagem. Então, o ensino, ele precisa fazer sentido para o aluno. Ele precisa pegar aqueles métodos da matemática, por exemplo, e, isso aqui eu consigo aplicar. Por exemplo, galera, na educação financeira, a gente tem aí um monte de gente desempregada, endividada, que não tem, assim, um bom domínio da matemática, porque muito se foi cobrado em cima de fórmulas, essas fórmulas, elas não traduzem, né? Sem aplicabilidade, aplicabilidade, elas não traduzem um certo sentido para o aluno, então tudo precisa ser colocado para ele, porque é para ele, né? A gente precisa criar cidadãos que garanta, né, esse protagonismo jovem, porque a geração vai exigir disso, né? Estamos aí na geração Z de tudo, e a gente precisa compreender que nosso ensino, infelizmente, ele ainda precisa ter algumas modificações, porque como o digníssimo Paulo Freire fala, né, se a educação sozinha não transforma o mundo, a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Mas qual educação seria essa? Não é a educação bancária, que a gente já percebeu, né? Que é o que a gente vê hoje, né? Então pode usar Paulo Freire na redação. Pode. Pode, porque já me perguntaram, que o corretor pode não gostar, tem gente que demoniza Paulo Freire, né? Paulo Freire, gente, ele tem tantas homenagens internacionais, certo? Paulo Freire conseguiu alfabetizar mais de 300 pessoas em Angicos, no Rio Grande do Norte, em 40 horas, certo? Ele, inclusive, ele foi o precursor do movimento brasileiro de alfabetização, conhecido como Mobral. Né? Mas não era interessante lá no status quo, naquele momento, que as pessoas soubessem ler, porque analfabetos não votavam, né? Então, de alguma forma aí, tiraram isso. E aqui você está falando de sentido, né? Olha só o que o próprio Paulo Freire fala. Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Impregnar, gente, a raiz da palavra impregnar também tem a ver com pregnant, grávida. Sim. A grávida, pregnant, ela está impregnada de vida. Então, quando a gente consegue impregnar de sentido aquela aula, aquele conteúdo, o aluno aprende. Então, assim, o Paulo Freire, ele fazia isso. Então, ele ensinava os alunos, por exemplo, que eram pescadores, a ler, usando ali palavras do campo semântico que ele conhecia. Peixe, tilápia, cação, barracuda. Barracuda é peixe... Deve ser, gente. Pescados, se não for, né? tem um Google aí. Mas olha, Paulo Freire é incrível. Inclusive tem uma citação dele que eu sempre uso, que é o seguinte: para colher os frutos da cidadania, é preciso plantar a semente da educação. Então, se você quer aplausos. Aplausos. Eu quero aplausos. Aplausos. Então, gente, educação é isso. Educação não é só, como eu estava falando, a questão dessa educação verticalizada. O professor sabe de tudo, tem a hegemonia da informação e o aluno está só ali, ó, recebendo. Como um sujeito sujeitado, né? Assim, só recebe a informação. Né? Exatamente. Então, não com a era da informação agora, com essa revolução técnico-científica informacional, a gente não pode mais dar esse papel, essa incumbência ao professor, não é verdade? Então, é isso, é a horizontalidade. O professor, ele não é um receptáculo, ele é um canal de transmissão entre o conhecimento e o aluno. E tudo se dá por meio da troca mesmo, certo?